Amém. Atos, capítulo 1. Vamos ver o que Lucas escreve. Ele diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele: que de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude no Espírito Santo, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Deixe sentar em nome de Jesus. Nós ainda vamos viajar um pouquinho mais no texto, mas uma coisa interessante são as experiências. Elas falam profundamente. Parece que a experiência é como aquela marca que você recebe que não sai mais. E todo cristão que caminha na intimidade com Deus tem experiência. Aqueles que andam superficiais, tateando, olhando de longe, esses não chegam ao ponto de ter certas experiências. Mas aqueles que se aproximam: não, Deus, eu quero mais de Ti. Me mostra o preço que eu tenho que pagar, mas eu quero mais do Senhor. Esses começam a ter experiências que vão marcando a sua vida de tal maneira que chega ao ponto que eles dizem: não, viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas em princípio não é assim. Todos nós precisamos ter o nosso antes e o nosso depois. Senão não vamos adiante, senão não alcançamos as coisas gloriosas que Deus tem, não alcançamos a fé necessária, muitas vezes nem para a própria salvação, que dirá para sermos um instrumento nas mãos de Deus. Então, o nosso antes e o nosso depois de Cristo, se houver diferença geral, nós caminharemos bem. Mas se você, irmão, olhar para a sua vida: hoje eu sou crente, mas a vida que eu levo agora não é praticamente a mesma coisa da que eu levava antes. Esta vida está comprometida. Porque Cristo Jesus é uma revolução. Ele não fala assim: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Você tem ideia do que é ser escravo e ser livre? É uma revolução. É algo completamente diferente. Paulo diz que todos nós andávamos desgarrados, ou Pedro, né? Desgarrados, como ovelha que não tem pastor. Sabe o que é desgarrado? Sem destino, desgarrado do rebanho, presa fácil. Mas Jesus vem, nos compra com sangue e nos dá uma direção, nos dá um rebanho. Sabe o que é rebanho? Uma força comum. Ele nos dá o seu, como chama?
abrigo. Como é que chama aquele lugar onde se coloca as ovelhas? Aprisco. Ele nos dá um aprisco, cercadinho. E antes de Cristo? Então, a sua vida com Cristo, ela tem que demonstrar com clareza o antes e o depois. Não como os hipócritas estão fazendo por aí. Antes de eu servir Jesus, eu não tinha carro, eu não tinha casa, eu não tinha isso. Agora com Jesus eu tenho isso. Não, isso não. Não é disso que estamos falando. O Deus que nós servimos não pode ser vinculado a bens da terra. Porque o próprio Senhor Jesus, que poderia ter nascido em berço de ouro, nasceu em manjedoura, disse, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E poderia ter sido coroado de glória, majestade, santidade, desde aquela criança lá. Mas ele esperou passar pelo Calvário para ser coroado de glória, majestade, louvor e adoração. Então, todos nós nascemos com medos e receios. Todos nós nascemos. E eu quero vincular esse texto aqui, porque eu estou dizendo isso? Porque esse texto me recorda algo que aconteceu com os apóstolos. Você lembra que quando Jesus foi crucificado e posto num túmulo, teve até dois lá que pegou o caminho de Emaús, que era um lugar bem distante, segundo os estudos de mapas, geografia, arqueologia. Aqueles dois pegaram o caminho de Emaús e foram embora. Parece que era o caminho de um sábado, uma história dessa. Eu sei que a nível de quilômetros era chão. E lá vão eles. Por quê? Porque Jesus foi morto. Mas Pedro com outros apóstolos disseram o quê? Vamos pescar. Porque Jesus está morto. O que nós vamos fazer da vida? Né? Houve até quem dissesse assim, aqueles dois no caminho de Emaús, e nós pensávamos, já não pensamos mais, nós pensávamos que fosse ele quem fosse redimir Israel. Então quer dizer que essa esperança já não existia mais. Já estavam derrotados. Porque, irmão, veja bem, nós cristãos, não tem ninguém que nos derrota. Só nós, interiormente, é que nos abatemos. Quando a nossa fé fraqueja, o nosso Deus não age senão por fé. Se nós nos derrotarmos, ninguém nos levanta, nem Deus. Lembra daqueles lá, Números capítulo 13, que foram visitar a terra, os espias? Não, nós olhando para esses moradores, nós os víamos como gigantes. Eles, quando olhavam para nós, sabe o que eles viam? Gafanhoto. Já se derrotaram, já entregaram as forças. Graças a Deus que nós não temos só eles para nos guiar, para nos espelhar. Nós temos um moleque lá abusado, fraquinho, que olhou para um gigante de mais de 3 metros e disse assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu vou em nome do Todo-Poderoso, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, vou arrancar a cabeça dele e vou dar o corpo dele para as aves do céu. Não derrota-te a ti mesmo. Tu foi comprado com sangue, sempre serás vencedor, se tu não te entregares. Então, você vê aqui quanto tempo depois que Jesus ressuscitou, quanto tempo ele ainda continuou com os seus discípulos? Pelo espaço de 40 dias. 40 dias. No começo, Jesus morreu. Vou pescar, vou fazer o que da vida? Vamos voltar para Emaús, vamos cuidar da nossa vida, vamos pegar lá a nossa colheita, vamos ver o que a gente faz. Mas Jesus foi ao encontro deles. O que tu está pescando aí? E vocês, o que estão conversando aí no caminho de Emaús? Tu és o peregrino em Israel? Só tu não sabe das coisas grandes? E eles sabiam, e a conduta deles? Se eles soubessem das coisas grandes, por que eles não estavam em Jerusalém? Seguindo a ordem da palavra.
Por que tomaram o caminho de Emaús? Jesus já partiu o pão na sua presença? Já te chamou de volta para o centro da vontade dele? Irmão, com a minha prisão eu vi tanta gente tendo a última oportunidade que eu fiquei impactado. E eu tinha comentado isso lá dentro da prisão. Eu comentei isso lá dentro da prisão. Que a minha prisão seria tão impactante que até quem já estava cortado ia ter chance. Eu vi isso. Deus me mostrou que era verdade, que foi Ele que falou comigo mesmo. Porque quando eu saí, eu vi pessoas que já estavam cortadas tendo chance. Então, meu irmão, aqui os discípulos estão arrasados. Jesus foi crucificado, mas agora, depois de Ele aparecer novamente, pelo espaço de 40 dias, e aqui diz que falando e ensinando a respeito do reino de Deus. Como está agora a vida destes discípulos? Aí Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se Jesus apareceu para eles pelo espaço de 40 dias, quando Jesus foi visto a última vez, eles tiveram que esperar mais quanto tempo para que se cumprisse essa promessa? Recebereis a virtude do Espírito Santo. Tiveram que esperar só mais 10 dias, porque foi no dia de Pentecostes, contando 50 dias depois da Páscoa. Então só tinham que esperar mais 10 dias. Só isso. E a promessa se cumpriria. Agora, esses 10 dias, era como se nem tivesse passando no calendário. Porque agora eles tinham uma experiência. A visão que sobrepujava na memória deles não era daquele homem derrotado, vamos dizer, no Calvário. Não era daquele pobre coitado carregando uma cruz na via dolorosa. A visão que eles tinham não era mais de um corpo morto, sem nenhuma vida, todo desfigurado, sendo posto dentro de um túmulo e uma pedra encerrando a história. A visão que eles tinham agora era de um Jesus que tinha sim a marca dos cravos, tanto nas mãos como o lado traspassado. Mas agora eles tinham a visão de um Todo-Poderoso, dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis também. Agora a visão que eles têm é tremenda. Então, meu irmão, analisa o antes e o depois. E veja o seguinte: quem agora poderia deter estes homens? Em que tudo que eles haviam ouvido, como é que é? Jesus ressuscitou? Não, nós não vimos, mas agora eles viram. Ele apareceu para as mulheres? Não, nós não vimos, mas agora eles estão vendo. Ele apareceu não sei aonde, no caminho de Emaús? Não, mas e agora? Agora nós estamos vendo. Lembra que Jó disse? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. É o antes e o depois da vida de servos de Deus. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, mas isso não era bastante. Ele ainda, com tudo isso que Deus fala a respeito dele, o que ele declara? Eu te conhecia só de ouvir falar. Irmão, vamos arrebentar com esses céus e vamos dizer: agora os meus olhos te veem. Essa intimidade profunda é que Deus quer transbordar na sua vida. Não é uma vidinha de igreja que nem todo mundo antes de nós. E eu lembro quando Deus mandou fundar esse ministério, que o Senhor falou assim: vai fundar a minha igreja. E começamos o trabalho aqui, e eu vi a coisa começou a acontecer como acontecia em tudo que era lugar. Claro que eu pregava diferente já, mas para mim ainda era tudo comum, fazia-se como todo mundo fazia, era tudo igual. E um dia eu orei e falei: mas Senhor, mais uma igreja apenas não faz a mínima diferença. Se as pessoas vão vir aqui, elas podem ir ali, lá embaixo, lá em qualquer canto. Tem 8 igrejas aí no bairro.
É para isso? Para ser só mais uma igreja? Não, Senhor, se é para fundar a igreja, eu não quero apenas ser mais uma igreja. E hoje nós não somos mais uma igreja. Somos o grito da meia-noite. Somos a voz da restauração. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja Deus. Nós não somos igreja, nós somos a voz que acorda as igrejas, como o testemunho que eu acabei de dar aqui ainda há pouco. Lá em Blumenau, Santa Catarina e outras partes do globo terrestre, onde pessoas ligam do Japão. Pastor, eu baixei 350 mensagens do site. Eu falei, isso, vai estudando, que em um ano você vai dar aula para qualquer pastor formado em qualquer coisa. Nós sabemos o que temos colocado lá. O que temos colocado lá é a voz da restauração. Não é brincadeira. É algo acima de qualquer igreja. O homem dizia para mim, poxa, mas aquele estudo, o arrebatamento de Moisés, aquilo é fantástico. Vai em frente, tu vai ver muito mais coisa. Tem muito mais maravilha. Porque nós somos a voz da restauração das igrejas. Então, meu irmão, veja que, se você for aqui para o capítulo 5 de Atos, no verso 17, Atos 5, 17, primeiro você já vê que no capítulo 4, Pedro tem um confronto com as autoridades, chama as autoridades de assassinos, dizem que eles mataram o santo, que é Jesus. Aí depois vem no capítulo 5, que novamente há um confronto, diz, levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não acharam na prisão nenhum deles, e voltando, anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas, que estava fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo, os principais sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Amém. O que eu acho fantástico é esse episódio. Pedro primeiro em Atos 4 tem um confronto, mas aquilo é leve. Lá não houve anjo, não houve assim um aparente sobrenatural, embora nós saibamos que tudo é sobrenatural. Mas eles examinaram, não tem culpa neles. Olha, o negócio é o seguinte, não fala mais no nome desses homens, pode ir embora. Ou seja, como é que chama isso no nosso dia a dia? É uma prisão semiaberta, né? É uma prisão tutelar, uma coisa assim. Não fala mais no nome desses homens, desse homem aí, desse Jesus, e pode ir embora. Se falar, a gente te pega de novo. Aí daqui a pouco, onde está Pedro? Lá no mesmo lugar, falando. Aí eles vêm e prende Pedro. Só que dessa vez, Deus não espera eles examinarem. Deus manda um anjo. Pedro foi valente em Atos 4. Em Atos 5 ele começa a ver o sobrenatural. E Deus tem revelado nesse ministério. É agora que o sobrenatural vai começar. Irmão, não é à toa
eu já vinha orando. Vou te contar esse segredo que eu não contei para ninguém. Eu já vinha orando, Deus, eu quero ver o sobrenatural. E era por isso que eu já vinha sendo abusado, dizendo, irmão, não tem arma que me mate, não tem cadeia que me segure. Sabe por quê? Abre aspas aí, para provocar o meu Deus, fecha aspas, para fazer ele, entre aspas, manifestar o seu poder que eu sei que ele tem. E eu sei que os seus propósitos não podem ser impedidos. E ele não tem propósito comigo de ficar mandando carta de dentro da cadeia, não. Ele tem propósito que por onde eu passar, minha presença aterrorize os demônios. É esse o propósito. Então, sabendo disso, eu comecei a provocar o meu Deus. Por quê? Porque, primeiramente, tem que haver entendimento. E eu entendo que nenhuma folha cai da árvore se não for pela permissão de Deus. Eu entendo que Ele tudo pode, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Eu creio nisto. Então Pedro está aqui, prenderam, daqui a pouco pega esses camaradas lá, vamos examinar eles de novo. Dessa vez a gente vai ser mais duro com eles. Vamos chicotear, vamos fazer, vamos acontecer, vamos pegar eles. Quando chegou lá não tem ninguém. Como é que é? Tudo fechado, os guardas na porta. Poxa, esses guardas aí, eu conheço eles não são corruptos. Como é que esses caras saíram? Eles não saíram, eles foram transportados pelo sobrenatural. E quando Pedro está, que visão, e está andando atrás do anjo, a porta abre sozinha. Quando ele está na rua, o anjo vai embora ali. Estou fora da prisão. Mas tem um detalhe. Você quer ouvir o detalhe? Tem um detalhe, hein? Você sabe que tudo tem um detalhe. Olha só. 19. Mas, de noite, não é o anjo do Senhor, é amém? Abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, disse, amém? Disse, ide, apresentai-vos aonde? No pior lugar. Isso aqui é folga. Isso é folga e valentia. Isso aqui é unção e autoridade desse anjo. Olha, a ordem é o seguinte: eu venho de lá de cima. Vai lá e se apresenta no templo e dizei ao povo todas as palavras desta. Não engole nenhuma, diz tudo. Irmão, esse texto não está aqui agora não, tem uns 2000 anos que ele está aí. Mas a queda da igreja fez com que a covardia ensurdecesse muita gente e cegasse muita gente. Aliás, que Apocalipse 21:8 diz que quanto aos tímidos ou aos covardes, a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você sabe o que é um covarde? Um covarde não é quem conhece uma verdade, não é quem não conhece uma verdade. O covarde é quem conhece a verdade e despreza, não segue, não implanta na sua vida, não entra no prumo da vontade de Deus. Então o anjo está dizendo assim: olha, apresente-se ao povo lá no templo e fala todas as palavras nesta vida. E o que eles fazem no verso 21? Ouvindo eles istos, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Ah, é? Então, peraí. Raiou o dia, eles falaram: Pedro, João, Tiago, vamos embora, olha a ordem. Tem uma ordem aí, irmão, para você? Eu vou avivar a sua memória. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. A quem? A toda criatura.
Pregai o Evangelho, não é fazer social com ninguém. É pregar o Evangelho. O Evangelho não faz social. Social é para os hipócritas. Nosso negócio é revolução. É desfazer as obras do diabo. É conquistar a alma. É abrir vista aos cegos. É libertar os cativos e oprimidos. É guerrear nas regiões celestes contra os falsos senhores que estão por aí oprimindo vidas, cativos. Então, meu irmão, vai lá, ó Pedro, estou eu aqui libertando. Meu irmão, eu te pergunto, e agora? Se Pedro foi valente naquela hora, não, nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. E agora, quem vai segurar a língua desse cara? Falei, não, peraí. 1 mais 1 igual a 2, 2 vezes 2, 4 e tal. Peraí, se aquele anjo me soltou ali e deu essa ordem, se eu precisar ele solta de novo. Solta ou não solta? Aleluia. Solta, porque lá em Atos capítulo 12 ele foi lá e soltou de novo. Aleluia. Para mostrar que ordem é a que vem do alto, não a que vem da terra. Aleluia. Jesus disse, Pilatos, nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não te fosse concedido. É o meu Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso, que está te dando autoridade para olhar para mim, senão tu cairia fulminado. É exatamente assim, doa em quem doer. É triunfo e glória, porque o nosso Deus não perde batalha. Não perde batalha. Sabe por que eu estou gritando? Para assustar os meus próprios temores. Ele não perde batalha. Ele é guerreiro. Ele tem numa mão a lança, tem na outra a espada e tem nos seus lábios o mais poderoso de tudo, que é a sua palavra. Lute, irmão. Vença. Comece a pedir, Deus, me promove às regiões celestes. Me deixa entrar no mover do sobrenatural. Porque daqui para frente, irmão, quem viver o sobrenatural vai bem. Quem não viver, não vai viver. Porque daqui para frente é sobrenatural. Tem mais! Como eu vi por aí, né? Os vizinhos loucos. Ah, vê se quando ele voltar, vê se agora ele toma cuidado com o que vai falar. Eu estou tomando, claro, eu vou tomar todo cuidado, para não deixar cair nenhuma vírgula de tudo que o meu Deus me revelar. Aleluia! Eu vou tomar todo cuidado, muito mais do que antes. Aleluia, Jesus! Porque agora eu sei que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Meu Deus! Como faz bem uma cadeia pela ordem do Senhor. É tremendo. Nos vales, nos montes, fornalha, cova, Golias pela frente, exércitos inimigos, exército de Faraó. Tudo é glorioso quando Deus está no negócio. É muito bom dizer, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. E a divulgação que estamos fazendo disso está surpreendendo muita gente. Em tudo que é lugar, inclusive pela internet, eu estou pedindo às pessoas para me ajudarem. E já tem várias pessoas que já pegaram a foto que colocamos lá de prisão, as coisas sobre prisão. Já me mandaram inclusive links. Porque eu tenho pedido, me ajudem a divulgar que eu fui preso. E tem um monte de gente já divulgando isso, eu estou glorificando a Deus, porque dentro de pouco tempo, o Brasil inteiro e até o exterior vai saber que ainda, mesmo na democracia, houve um pastor preso. Irmão, cá entre nós, eu já falei isso, e para você ser preso no Estado democrático, a tua espada tem que estar muito afiada. Você tem que mexer na ferida. Tem que ter a revelação certinha do caminho que tem que entrar. Aleluia, Deus! Tem que ter a revelação certinha. Aleluia. Senão todo mundo te tolera. Não, deixa o cara falar. É liberdade religiosa. É liberdade de expressão.
Ninguém respeitou a minha, porque a palavra que Jesus tem me dado, ela é muito terrível. Ninguém consegue ignorar. Então, meu irmão, nós estamos vivendo agora o depois. E que venham outras ondas gigantes. Porque nós vamos fazer, sabe o quê? Vamos viver o depois. E virão outras ondas maiores, e nós viveremos o depois. Até que venham as tsunamis, arrase todo mundo, e a gente fique desfilando na crista dela. Porque as ondas que vêm nesse mundo não nos podem abater. Sabe por quê? Porque nós não pertencemos ao mundo, fomos comprados com sangue. Então, meu irmão, Pedro cai na prisão algumas vezes, e cada momento é mais glorioso. Até que chega uma hora que pegam em Pedro e dizem assim: agora tu vai morrer. Mas aí Pedro já tinha deixado escrito assim: o Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Pedro já está dizendo assim: olha, eu vou ver, eu já contemplo os portais celestiais. Eu já estou vendo miríades e miríades de anjos cantando, louvando, engrandecendo o Senhor. E eu vou somar com a minha voz lá naquele pelotão glorioso. Ele já me revelou, está chegando a minha hora. E não importa como vai ser, eu quero ir. Porque Ele já tem me dito que a minha missão está cumprida. E tem mais. E Ele vai me galardoar com mais uma coroa gloriosa. A do martírio. Que não é para qualquer um. Aí quando pegam em Pedro, Pedro já está tranquilão. Eu já sei que é agora. Meu Jesus já me falou. Chegou a hora de eu encontrar com os braços do meu Senhor. Chegou a hora de eu contemplar o trono do Todo-Poderoso. Aí chegaram para Pedro: velhinho, e agora, velhinho? Chegou a tua hora. Aí Pedro, lá vem ele, vai pedir clemência e misericórdia. Aí Pedro: por gentileza, me crucifiquem de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Oh, meu Deus! Só o Senhor é Deus, meu. Ninguém surpreende. O Senhor não fará nada sem primeiro revelar aos seus servos, aos seus santos, aos profetas. Pedro já está sabendo de tudo. Quando os homens vêm cheios de fome, ele diz: peraí, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Crucifica-me de cabeça para baixo, pois não sou digno de morrer como meu Senhor. Até no último instante de morte, até na maneira como o homem morre, glorifica a Deus. E hoje nós estamos aqui lembrando dele. E agora? E agora? Cadê a lembrança daquele Pedro que negou 3 vezes? Sumiu. Amém, meu irmão? Cadê o Pedro que negou 3 vezes? O Pedro que negou 3 vezes chorou amargamente. Ele fez o antes do choro e o depois do choro. E agora está fazendo o antes da prisão e o depois da prisão. O antes da manifestação poderosa e o depois da manifestação poderosa. Por isso, irmão, para você não ficar para trás, clama, não te detenhas. Passa ao vale de Jaboque, luta com o anjo. Luta com ele de: não te deixarei enquanto não me abençoares. Mesmo que ele te marque na coxa, que tu tenhas que manquejar, ou que tu tenhas que te arrastar, mas seja marcado pelo sobrenatural. Te arrasta, irmão, mas te arrasta com o sobrenatural. Se alguém aparecer no teu caminho tentando te impedir, usa o que Jesus já disse: para trás de mim, Satanás! Jesus se manifestou 40 dias para aqueles homens. Foi o bastante para eles começarem a transtornar o mundo. E pelo que nós temos de história, nós podemos, eu particularmente posso dizer, que Jesus Cristo tem se manifestado para mim há 2009 anos. Eu tenho que transtornar muito mais do que eles.
Perigosos esses homens. Pedro, pescador perigoso. O que será que aquele homem podia fazer com o anzol? Com o anzol ele não podia fazer nada. Mas com palavras se pode fazer muitas coisas. Lembra que Sócrates, o filósofo, foi condenado a tomar a taça de calicicute, um veneno? Assassinaram o profeta, o filósofo, Sócrates. Isso há quanto tempo? Na Idade Média? Tá. E hoje os nossos filhos, quando estudam filosofia no colégio, quem é que eles estudam, hein? Não se pode matar uma ideologia. Amém? Não se pode matar uma ideologia. Uma ideologia, ela é errada, já é um problema, imagina ela correta. Ela alcança a mente, ela alcança as memórias, ela repousa nos corações. E nós temos uma ideologia poderosa. Se chama Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste Evangelho está escrito: não há maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus irmãos. Quem pode vencer isso? Você veio aqui por causa de você? Não. Quem entra para o Evangelho de Jesus Cristo é porque está pensando nos outros e não em si mesmo. Porque o chamado de Deus é sempre de fazermos a correntinha da salvação, da revelação, levarmos Jesus Cristo a todos os povos, todas as tribos, línguas e nações. Então, para concluirmos, você vai ver que em Atos, capítulo 12, o apóstolo, mais uma vez, ele é preso. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Nesse capítulo 12 está descrito isso. Que o perseguidor acaba encontrando a morte. Mas o perseguido, mais uma vez, é livre. Então, meu irmão, você quer o contato com o sobrenatural? Sempre que existe um contato com o sobrenatural, existe a possibilidade de sair uma ordem vinda do alto. Zacarias, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. E porquanto não ouviste, não atentaste para as minhas palavras, tu ficarás mudo até que elas se cumpram, até que a criança nasce. Manoá, o pai de Sansão, teve um contato com o sobrenatural. E a sua esposa receberam ordens e tinham que cumprir aquelas ordens. Maria, a virgem, até o nascimento de Cristo, depois não mais, teve um contato com o sobrenatural e recebeu ordens. Moisés teve um contato com o sobrenatural e recebeu ordens. Josué teve um contato com o sobrenatural, recebeu ordens. Gideão teve um contato com o sobrenatural e recebeu ordens. Quem aí tem um contato com o sobrenatural? Você vai receber ordens. E é melhor cumprir. Esteja a tua cabeça em risco ou não. Isso não interessa. Interessa que a ordem tem que ser cumprida. Amém? Pedro teve contatos com o sobrenatural. Recebeu ordem. E era uma ordem terrível. Mas me prenderam ali. Eu vou voltar para ali. É para ali mesmo. Estou indo embora. A decisão é tua. Tchau. Você sabe que Deus fala? Quer ouvir Deus? O que você quer ouvir de Deus? Sou contigo? Ou você quer logo receber uma ordem direta e ir para executar?
Tem gente que quer ouvir de Deus só aquela coisa boazinha, né? Olha, eu vou te abençoar, eu vou isso, eu vou aquilo. Não, meu irmão, Deus, isso aí é coisa para as crianças, isso aí é coisa das outras denominações. Nós aqui queremos receber ordens, direção, e queremos ir e executar. Amém? E doa em quem doer. Mas, como disse Pedro, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor.